Ai, ai, ai. Boa tarde, boa tarde. Como estamos? Tudo bem com vocês? Olha os livros que eu tô lendo aqui, ó. Aliás, os livros que fazem parte do meu arsenal de vendas. Carnegie, Bíblia de Vendas, não pode faltar. Spin Seller, Quebrando Objeções, Gatilhos Mentais. Tudo que eu tive que ler para dar essa aula hoje para vocês, viu, gente? Ó, como dá trabalho, hein? 100 Millions Offers, Alex Hormozzi. E tem um também favoritinho aqui, ó, que é o Receita Previsível. Para eu preparar essa jornada para vocês, ó, tudo que eu tive que... Aqui é só o básico, né? Ainda tem mais alguns que eu me aplumei para mostrar aqui para vocês. Bom dia, boa tarde, tudo bem? Mas hoje nós vamos falar de um assunto que chama cliente ideal. Deixa eu só recapitular o que eu falei nos outros dias dos desafios, certo? No dia 1 eu falei o que é o mercado do high ticket, qual era o objetivo desse lançamento. Na live número 2, que foi ontem, eu falei um pouquinho sobre a mentalidade de vendas, né? Então, como que eu crio uma mentalidade de vendas, certo? E nessa live de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre uma coisa muito importante, que é o cliente ideal, certo? Então, todo mundo tem questões aí em definir o seu nicho, o seu público. Ontem eu falei um pouquinho de posicionamento, né? Então, foi posicionamento, na verdade, ontem. Ontem a gente falou um pouco de posicionamento, a gente falou um pouco de Instagram, certo? E hoje nós vamos falar sobre... Cadê aqui o meu script? Nós vamos falar sobre como definir o seu cliente ideal, certo? Então, ontem, primeiro dia, mentalidade de um mentor de venda, segundo dia, autoridade, posicionamento e como você organiza o seu Instagram para atrair as pessoas corretas e não falar de tudo, pelo amor de Deus, não fala de muito assunto, não fala de muita coisa. Fale de um assunto, um nicho, um problema e uma solução, certo? E hoje a gente vai falar sobre um dos pontos mais importantes para definir uma oferta de alto ticket, que é o cliente ideal. Está funcionando? Vocês estão ouvindo meu som? Alguém pode me avisar se está ouvindo bem meu som? Então, vamos falar sobre definir o seu cliente ideal da sua oferta, né? Do teu produto, daquilo que você vende. E aqui muita gente comete muito erro, pessoal, muitos erros. Uma coisa que eu estou percebendo aqui é que os meus óculos estão refletindo o meu ring light, né? Ó, fica engraçado. Não dá para ver, né? O que eu faço? Calma. Será que se eu virar o ring light um pouco para cima? Desse jeito. A gente resolve essa bagaça? Ah, parece que resolveu. Ficou meio torto, né? Não resolveu não. Tô com os olhos biônicos, ó, do ring light na minha cara. Que chato, né? Se eu tirar meu óculos, eu não vejo nada. Vocês me veem? Então tá. Vou tirar meu óculos. Quando não precisar do óculos, eu tiro. Quando eu precisar ler aqui o script, eu coloco. Ó, manda essa live. Compartilha essa live para seus amigos que são mentores, que estão perdidos aí, que não têm dúvidas de posicionamento, de quem que eu devo ajudar, como que eu devo construir uma mentoria, qual que é a mentoria de baixo ticket ou mentoria de baixo valor. Eu já falei anteriormente. Pelo amor de Deus, sai do baixo ticket. Se você quer viver da internet, se você quer ter sucesso na internet, se você quer viver exclusivamente desse negócio, saia do baixo ticket. O teu lugar é alto ticket. Só que tem um detalhe, né, cara? Para você vender alto ticket, não esqueça que primeiro você precisa ser alto ticket. Você precisa ter uma mentalidade de quem pensa como um mentor de alto padrão, um mentor de alto valor. E aí eu expliquei ontem, também falei sobre isso ontem, lembrei. Diferença de mentor
coach e terapeuta. Então, existe muitos terapeutas chamando coisas de mentoria, mas vendendo terapia. Existe muito coaches vendendo mentorias, mas vendendo programa de coaching. E, finalmente, existe talvez muitos mentores que não têm muita clareza do papel de um mentor. Então, se você me acompanhar aqui, eu vou te dar ouro para você fazer total diferença. Só recapitulando, um terapeuta, ele vende terapia e ele ajuda pessoas através de uma transformação emocional. Na grande maioria das vezes, 90% das vezes, as pessoas não conseguem valorizar transformações emocionais ao ponto de querer pagar muito caro por elas. É uma escolha sua querer ser terapeuta, mas tenha muito cuidado quando você chama uma mentoria e o que você faz lá dentro é terapia, porque o teu cliente, ele não vai ter a percepção de valor daquilo que você fez por ele, embora eu reconheça, embora você reconheça, embora ele saiba que algo muito diferente aconteceu, mas ele vai ter dificuldades de associar aquele resultado a necessariamente aquilo que você fez e principalmente querer pagar de novo para você renovar um ticket e ir para um próximo nível da tua mentoria. Raramente, dificilmente isso vai acontecer. Outro ponto, coaches que vendem mentorias. Quando um coach está vendendo um programa que é de mentoria, gente, primeiro que mentoria é o seguinte, eu garanto o resultado do meu aluno. Você lembra que eu falei isso ontem? O mentor, ele garante o resultado do seu aluno. O mentor é aquele que já fez essa jornada. Ele sabe o passo a passo que ele seguiu para sair do buraco que ele se enfiou lá atrás. E aí olha para você e ele vê que o cliente ideal dele, a gente está falando de cliente ideal dele, o mentor, o cliente ideal de um mentor é alguém que está 3, 4, 5 anos lá atrás, no mesmo buraco que eu estava. Então eu tenho a habilidade, eu tenho a capacidade de ensinar essa pessoa a sair do buraco e ter sucesso. Por quê? Porque eu vivi isso. O mentor, ele compra o resultado do aluno. Ele garante o resultado do aluno. É factível, é tangível. Um coach, na grande maioria das vezes, ele vende o ponto A, ponto B. Tá? Vou te transformar do ponto A a ponto B. Mas em algumas vezes, ele mesmo não passou por isso. E muitas vezes, ele mesmo faz induções e perguntas de sabedoria para que você mesmo conclua o lugar que você quer chegar. Entende? E tem muita gente chamando isso de mentoria. Não é. Então, se você quer ser um mentor master high ticket, você precisa garantir a transformação e o resultado do seu cliente. Você precisa dizer para ele, opa, tudo bem? Aline Nascimento Archer, tudo jóia com você? Seja bem-vinda. Gostei que você me deu um oi. Quem tiver mais aí, quiser dar um oi, gente, fala para mim quem que é mentor aqui. Eu quero saber de onde vocês são, né? Fala para mim de onde vocês são. Então, para você ser um mentor master, os meus mentorados que eu formo na minha mentoria Império, eles são masters mentors. Porque a primeira coisa que a gente fala é, eu quero saber aquilo que você vivenciou na tua vida, que você tenha uma experiência. Ah, legal, Aline, do PSC. Perfeito. Que você experienciou na tua vida uma transformação que você teve e que você esteja habilitado a transformar. Então, muitas vezes, quando eu falo do cliente ideal, tá certo? Eu não vou buscar na tua mente o que você gostaria de fazer. Eu nunca fui empresário, mas eu quero trabalhar com empresários. Aí eu fico pensando, caramba, aí tem muitos riscos, né? Porque você não tem essa experiência. Como é que você quer mentorar alguém de uma coisa que você nunca fez na tua vida, criatura? Difícil, muito difícil. Né? É possível? É possível, mas é tudo muito teórico, né? Não é nada prático, mas é possível. Então a primeira coisa que eu preciso fazer com você, que você pense em cliente ideal, é aquele cliente nichado, com conhecimentos técnico especializado de um assunto que eu provavelmente tenho grande experiência, que eu sei quem que é, que eu sei fazer e que provavelmente eu já estive no calçado desta pessoa há alguns anos atrás. Por quê? Porque se eu fizer dessa forma, gente, eu tenho a chance de entrar fazendo gol. Concorda? Então eu trabalho hoje com marketing digital alto ticket. Mas alguns anos lá atrás, onde que eu estava? Eu estava no marketing digital tradicional low ticket, vendendo lançamentos, lançando pessoas,
fazendo grupos no WhatsApp, lives, aquela coisa toda, e muitas vezes eu me frustrei, porque os resultados não eram expressivos, eu vendia poucas mentorias, né? Claro, muitos players do mercado também que eu lançava, alguns davam muito certo, outros davam muito errados. Então eu estava lá naquele mercado, eu fiz isso. Né? Fórmula de lançamento, Érico Rocha, enfim, diversos mentores, era o que se ensinava no mercado digital, certo? Naquela época tinha pouca concepção do que é verdadeiramente o alto ticket, certo? Mas, veja bem, o mundo evoluiu e você precisa evoluir nesta jornada. Então hoje, na minha evolução, eu ensino alto ticket. A grande maioria de pessoas que eu estou ensinando, que são meus alunos, eles, na grande maioria, eles estão lá no marketing digital tradicional. Você entendeu? Eles estão querendo fazer lançamento, eles estão querendo fazer as lives, eles querem vender por carrinho de checkout, um produto barato. E eu falo para eles, para tudo, não vai dar certo. Não é o melhor caminho. Você não precisa investir em tráfego, vamos fazer uma abordagem orgânica, vamos aumentar o custo do teu produto. Então, o teu cliente ideal é alguém, o teu melhor cliente ideal é alguém que está onde você estava alguns anos atrás e que você fez a jornada e você pode ajudar esse cara. Tu entende o que eu quero falar? Mas beleza. Quando eu olho desse ponto, eu tenho que considerar a minha trajetória profissional, eu tenho que considerar a minha experiência, eu tenho que considerar quem eu já impactei de alguma forma na minha história de vida. Ah, será que eu só impactei pessoas com o meu profissional? Talvez não. Talvez você tenha impactado pessoas em diversos segmentos. Né? Você tenha impactado pessoas tipo assim, olha, eu sou um executivo, mas eu fiz um trabalho de liderança num lugar XPTO. Me conectei com muita gente, ajudei muita gente. Então, eu tenho o campo, né? Eu tenho a prova de fogo, eu sei fazer aquilo. Então, você também pode mixar parte dessa tua experiência com aquilo que você quer fazer. O ponto é, sabe qual é o problema? É que muita gente lá no Instagram, a pessoa começa a falar com todo mundo, ela atira para tudo quanto é lado, ela fala para Deus e o mundo, ela não define um cliente ideal. Cliente ideal, tá? Poderia dizer assim, é a persona com quem eu falo? Pode ser a persona com quem você fala, tá certo. Mas a persona que eu falo, gente, ela é um pouco mais do que homens, mulheres, 25 anos, cabelos claros, separadas. Pode ser que teu cliente ideal também tenha essas características, mas pensa muito mais além disso, porque se eu falo assim, vou falar com todos os homens, mulheres, 25 anos, não sei o que, ainda não é o suficiente para definir uma persona. Lembra, o teu sucesso ele é pautado por um cliente cada vez mais nichado. Quanto mais nichado no mercado digital, mais sucesso você terá. Entende? Então, além do que é a persona, eu tenho que te ajudar a ser mais profundo nessa análise de cliente ideal. Então, por exemplo, quero ajudar mulheres 25 a 45 anos, mães, advogadas. Ótimo. Quero ajudar mulheres 25 a 45 anos, advogadas, mães, advogadas especializadas em direito imobiliário. Você entende? Quero ajudar, direito imobiliário REURB. Estou falando isso porque tem uma aluna nossa que acabou de entrar, a Tainá, e ela é advogada de REURB. Então o nicho dela é super especializado, super nichado. Quando ela fala para o mercado e para um público amplo de pessoas que estão no mercado imobiliário, mas que não estão tendo sucesso, mas que podem adentrar nessa ferramenta em que ela ensina, gente, ali ela tem uma grande chance de, né, converter as pessoas para a mentoria dela, entendeu? Porque ela estava falando com aquele público ideal, é o público ideal. Agora, você acha que a minha aluna, ela começou aqui, ela tem sucesso aqui? Ela não começou aqui, ela começou lá atrás como advogada, nem sabia qual a área. Aí descobriu o mobiliário, ficou no mobiliário muito tempo. E de lá ela foi navegando, e aí no meio do caminho ela descobriu algo que desse muito certo. Então aí ela pode ser uma mentora, mas quem que vai ser o cliente ideal dela? Provavelmente pessoas que estão lá atrás, ainda meio perdidas, sem saber o que fazer. Você entende? Estão no mercado imobiliário, mas às vezes tem muito trabalho, muito volume de coisas e não tem o resultado que ela consegue ter hoje aplicando uma metodologia bem clara. Então só dei um pequeno exemplo. É a mesma coisa quando a gente decide falar com, exemplo, médicos, é muito amplo. Quando eu decido falar com terapeutas, é muito amplo. Quando a gente fala ali,
Ajudo mulheres a encontrar a sua real identidade. Caramba, que público, hein? Com quantas milhões de pessoas você está falando, criatura? Quantas? 100 milhões? Como é que tu vai atrair num público de 100 milhões a pessoa que vai olhar pra tua cara, gostar de ti, se apaixonar pelo que tu fala e dizer, tá aqui o meu cartão, passa, eu quero você comigo, eu quero você do meu lado. Impossível, irmão. Impossível. Impossível. Entende? Então tu tem que ter uma inteligência do tipo atração de pessoas. Quando eu vou também atrair essa pessoa ideal, tem alguns detalhes. Na maioria das vezes, eu preciso definir qual que é esse perfil realmente que eu quero dessas pessoas, entende? E quando a gente fala esse perfil, é o seguinte, ele não não necessariamente, é, aliás, não necessariamente precisa, né? Mas na maioria das vezes, se for alguém que tem algumas características pessoais alinhadas àquilo que eu penso, que eu vivo, que eu falo, é muito melhor também para o teu ecossistema, entende? Então, se quer um exemplo? Então tá, então um exemplo. Um exemplo é quando eu, Jean-Claude, eu trabalho com o arquétipo do imperador, lá na Império, certo? Os meus alunos, eu quero que a maioria deles incorpore este arquétipo na sua navegação de trabalho, no seu dia. Por que eu faço isso? Porque a minha mentoria se chama Imperium. O que eu quero que vocês sejam? Imperadores e imperatrizes. Por que eu, Jean-Claude, uso esse arquétipo? Porque eu quero te dar poder. O que eu vendo? Poder e dinheiro. Então eu consigo atrair pessoas que gostam disso que eu gosto, que é poder, dinheiro. Pessoas que pensam como eu penso, que querem ter liberdade geográfica, financeira e de tempo. Esse é a minha filosofia de vida. Liberdade geográfica, financeira e de tempo. Como que eu vou conseguir isso? Atraindo imperadores. Quando eu falo imperadores, eu quero o perfil de pessoas que sejam um pouco mais governantes, dominantes, executoras, perfil comportamental. Não quero dizer que os outros não são bem-vindos, são todos bem-vindos. A gente faz um ajuste, né, mental de posicionamento e alinhamento de estrutura para que a pessoa adquira essas habilidades. Então, muitas vezes a pessoa pode ser um planejador e aí quer ficar lá muito tempo planejando. Eu, Jean-Claude, vou entrar lá e quando eu vejo que ela perdeu o foco da execução, eu chamo ela e falo, vamos lá, irmão, tem que executar. Você está muito na filosofia, meu trabalho como mentor. Dizer, não, é ação. Ó, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Eu quero 3 vezes essa semana. Entendeu? Por que eu estou fazendo? Eu estou tirando ele do ciclo dele lá, muito reflexivo, pensativo, e trazendo ele para o governante, para o executor, para o dominante, entende? Então, quanto mais pessoas eu atraio para o meu perfil como cliente ideal, que sejam mais parecidos comigo, mais eu crio homogeneidade na minha mentoria. Mais eu vou ter pessoas que vão performar, entende? Então isso é bem importante. Pessoas que pensam como eu penso, pessoas que querem chegar aonde eu quero chegar. Sabe por quê, gente? Se a gente não faz esse crivo, esse é um dos luxos do Auto Ticket, eu escolho quem eu quero na minha mentoria. Então não adianta você reunir comigo ou com alguém da minha equipe e falar, quero entrar na tua mentoria, se eu não aprovar, entende? Por que eu vou aprovar você ou não? Por que a gente fala ali na nossa sessão estratégica, ali na nossa sessão de mentoria, que a gente vai avaliar o teu formulário e se você for selecionado, você vai entrar, né, numa sessão de mentoria de direcionamento comigo, são poucos casos, mais poucos perfis, mas eu estou sempre no campo de guerra, ou com alguém da minha equipe. E aí lá a gente já começa a analisar a pessoa, o perfil. E a gente fala, a gente quer essa pessoa. Essa pessoa tem sangue nos olhos, ela tem um produto legal, ela tem um diferencial. Ela vai entrar aqui, ela vai fazer sucesso. Porque eu quero gente de sucesso na minha mentoria. Entendeu? Então, assim, se eu vejo que a pessoa também na reunião ela é muito enrolada, muito empacada, não tem uma definição, muito opiniosa, geniosa e vai me dar trabalho, ou não vai seguir aquilo que eu tenho para ensinar, da forma como eu tenho para ensinar, que é o meu método, que dá certo, para mim, para muitos alunos, então é um cliente que eu não. Talvez é melhor eu dizer não. Você sabe por quê? Vai me dar mais trabalho, gente.
Então, tudo isso eu tenho que levar em consideração quando eu defino esse cliente ideal. Só recapitulando, o cliente ideal é aquele que você consegue dar o resultado, que você consegue extrair o melhor resultado no menor tempo possível com pequenos ajustes. E ele vai ter capacidade de aplicar o teu método e também ter resultado, certo? Então, esse é o teu cliente ideal. É alguém que passou por dores que você passou lá atrás. É alguém amplamente nichado. No High Ticket, a gente trabalha com amplamente nichado, certo? E depois a gente avalia qual similaridades que eu tenho dessa pessoa. Eu defino um arquétipo para minha tribo. O arquétipo da minha tribo é o governante, é o imperador, é a imperatriz. A minha mentoria chama-se Imperium Salomão. Então, quando eu defino todos esses elementos, né? E claro que na maioria das vezes ali no meu teste, na minha sessão estratégica, eu já aplico para a pessoa que está falando comigo o teste dos arquétipos, tá? E ali eu já faço uma avaliação do arquétipo dela também, então eu já vou saber mais ou menos o perfil comportamental dela, eu já vou saber mais ou menos o arquétipo que ela está enquadrado, mas gente, eu vou falar para vocês, a maioria, 90%, tá? Das pessoas que entram aqui, elas são governante, sábio, magos, heróis. Né? E tem alguns amantes também, né? Então tem alguns, mas eu já falo para a pessoa, vamos desativar esse amante por enquanto. Eu quero você com sangue no zóio aqui, para a gente fazer um bom trabalho e ter um resultado. Na pior das hipóteses, a gente mistura um governante, um sábio, um herói com essa amante aí. Né? Mas no teu posicionamento, no teu Instagram, eu quero alguém de poder. Porque o que a gente vende? Poder. Outra coisa importante para você também definir o teu cliente ideal, e aqui eu vou dizer, dar ouro para você, tá? Isso aqui eu falo só na minha mentoria lá dentro. 4 nichos que vendem hoje no mercado digital. Valores altos. Primeiro, dinheiro. Dinheiro, abundância, riqueza, poder. Segundo, relacionamentos. Terceiro, aí relacionamento, gente, entra um monte de coisa. Pai, filho, mulher, homem, amantes e não sei o que, relacionamento com Deus, milhares. Né? Depois, saúde e beleza. Tá? Então, o que na maioria das vezes eu faço aqui? Quando vem um aluno com um nicho não muito específico, um conhecimento muito amplo de terapia, coach, alguma coisa assim, eu sempre vou ter que afunilar aquele conhecimento e aquela experiência que ele tem em um desses nichos. Por quê? Porque eu sei que não vai vender. Se ele vender algo muito intangível, não vai vender. Se ele tiver um cliente muito amplo, não vai vender. Se ele não tiver uma definição do público ideal dele e quem que ele quer na mentoria dele, ele também não vai vender, porque ele não vai saber como né, atrair essas pessoas. Então, é tudo muito por ressonância. Eu tenho aqui na minha metodologia, que chama Canva de produto, um dos pilares é ICP, Ideal Customer Profile. Cliente ideal em inglês, Ideal Customer Profile. Algumas perguntas que eu instigo os meus alunos para pensar nesse cliente, né? Quem é o cliente? Quem não é o cliente? Onde está o cliente? Qual a capacidade de compra desse cliente? Quais interesses desse cliente? O cliente é pessoa física ou o cliente é pessoa jurídica? Qual transformação de vida que esse cliente espera? Qual o resultado financeiro que esse cliente espera ao entrar no teu projeto? Quais objeções esse cliente pode ter para comprar o seu produto? Quais critérios óbvios apontam que esse seu cliente é o CP ou não? Exemplo, mentalidade, faturamento de negócio, quantidade de funcionários, certo? Então, assim, a gente começa a fazer aqui uma pequena trilha, até perguntas do tipo, qual é o faturamento do cliente? Na maioria das vezes, gente, sou tão específico que quando a gente define um cliente, a gente define inclusive o faturamento. Então, é uma mulher de 24, 45 anos, mãe, advogada imobiliária, REURB, que fatura no mínimo 50 mil por mês, 30 mil por mês, 20 mil por mês. Entende isso que eu quero te dizer? E essa aqui eu tô dando ouro, porque ninguém te ensina isso não. Ninguém te ensina. As pessoas te ensinam persona e boa sorte para você. Vai lá navegar para achar aquela tal pessoa. Então, e também tem um processo de qualificação dessa lead, né? Então, quando eu faço lá
uma postagem no meu Instagram e quando eu implemento o funil de sessão estratégica, o funil de social selling, que é um funil poderosíssimo, que as pessoas vão chegando no meu perfil e a gente vai abordando essas pessoas e conversando com elas, antes de eu levar elas para uma sessão estratégica, quando elas se propõem, né, a ir para uma sessão de uma mentoria de direcionamento gratuita comigo, alguém da minha equipe, a gente faz uma coisinha, a gente faz o tal da qualificação de lead, tá? E essas técnicas todas, elas estão em diversos livros, em diversas literaturas, né? Inclusive nessa aqui que chama Receita Previsível, né? Eles ensinam exatamente as técnicas de SDR, close, validação, certo? Ensinam as técnicas poderosas de como que você vai converter leads frias em leads quentes, ou até mesmo o call de validação. Então, assim, tem várias formas de eu fazer. Eu recomendo o livro, tá? Receita Previsível. Eu recomendo também o 100 Millions Offers, Alex Hormozzi, para construção de oferta. Aqui ele também dá uma ideia legal de público. Claro, aqui você vai aprender a lidar com as objeções dos seus clientes. Né? Aqui é o Spin Seller, não pode faltar, técnicas absolutas. A Bíblia de Vendas, né? e o Carnegie, né? Vendas. Todos esses livros eles ensinam conexão, né? Na maioria das vezes é conexões profundas aí com o seu lead, com o seu cliente. Mas, dentro da questão do cliente ideal, a gente, antes de levar a pessoa para a nossa call, efetivamente, a gente faz um processo de qualificação. Vou ensinar aqui para vocês 2 formas de fazer isso. Ó. 2 formas de você qualificar a sua lead para você ter certeza que é o seu cliente ideal. Primeira delas, você pode fazer um pequeno formulário de no máximo 5 perguntas no Google Form. Gente, no máximo 5 perguntas no Google Form. Nome, pode ser um pouco mais, acho que é 6, 7 perguntas, porque nome é básico, né? Nome, o e-mail já é obrigatório no formulário, o WhatsApp, o Instagram. Perguntas técnicas. Agora sim, acho que é aqui que são as perguntas, no máximo 5 perguntas técnicas, né? Qual foi o seu faturamento no último ano, ou o seu faturamento mensal? Qual é o seu maior desafio para escalar o seu produto? Você já tem alunos, turmas, enfim, tem uma experiência no digital. Me diz o que não pode faltar nessa mentoria para eu te adicionar um resultado significativo. E outra coisa, você pode dizer, olha, deixo aqui uma pergunta qualquer para você me fazer, né, caso você... Ah, tá, tem mais algumas aqui, gente, que eu estou lembrando de cabeça. Tem uma, o qual urgente você está disponível para implementar esta solução? Aí você vai colocando opções, né? 1 semana, imediatamente, 1 semana, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Outra pergunta você faz assim, ó, o quanto você está disposto a investir para resolver a maior dor que você me apontou nesse formulário? 5 mil, entre 5 e 10, entre 15 e 20, entre 20 e 30, não estou disposto a investir. Então, com isso, você faz o quê? O tal famoso qualificação da tua lead. Tu vai ver se ela é uma lead ideal, com base principalmente no quê? No faturamento. O faturamento vai dizer se ela tem condição de pagar. Um dos requisitos mais importantes é condição de pagar o teu produto. E lembra, nós estamos falando de um produto acima de 5K. Então a pessoa tem que no mínimo ganhar 20, 15 mil, né, para ela poder pagar um produto de 5K. Outra coisa que você tem que também levar em consideração quando você define o cliente ideal são dores e oportunidades. Isso está lá no meu Canva de produtos e aí eu faço algumas perguntas para os meus alunos. Qual problema seu cliente deseja resolver? Quais soluções ele já tentou anteriormente? Qual a urgência dessa necessidade? Qual a relevância dessa necessidade? Qual a disponibilidade de tempo e dedicação para ele resolver aquele problema? Quais oportunidades existem nas dores que o seu cliente apresenta? Então, de uma certa forma, ali na pré-qualificação, a gente já tenta um pouquinho extrair tudo aquilo. Segunda forma de fazer a pré-qualificação é o que eu chamo de quick call, tá bom? Então, o que é o quick call? É uma ligação rápida de 5 minutos, né, para você fazer perguntas para o seu cliente, que é basicamente as mesmas perguntas do formulário. Como que funciona isso? Se você tiver uma equipe, é a tua equipe que tem que fazer, tá? Então você não pode estar lá na frente se você tiver equipe. Franciele entrando aqui, tudo bem? Jandira, Rick. Então se você tiver equipe,
A sua equipe precisa fazer isso. Como que vai funcionar? Você vai mandar lá, por exemplo, se sua forma de captar leads é via Instagram, LinkedIn, ou tráfego direto, essa lead clicou em algum lugar e disponibilizou um interesse de participar de uma reunião com você. Se for, por exemplo, no Instagram, somente no direct, você vai perguntar para ela, né, o e-mail, o WhatsApp, certo? E você vai trazer essa pessoa para o WhatsApp. Lá no WhatsApp, você vai ou enviar para ela o formulário. Eu ainda tenho uma dica adicional, tá, gente? O que tem funcionado bem, o mercado tem usado, é criar um grupo de WhatsApp para adicionar essa pessoa. Então, você tem que... se você conseguir fazer isso, você vai trazer uma pressão para a tua lead, no sentido, puxa, o negócio é sério, tem um grupo aqui, tem 3 pessoas nesse grupo, no mínimo, né? Porque assim, como que a gente faz hoje? A gente coloca a pessoa dentro do grupo do WhatsApp, entra alguém da minha equipe, entra um número de suporte e entra a pessoa. Aí a gente começa a conversar com ela a partir dali. Dali a gente ou liga para ela diretamente, e aí quando eu faço essa ligação, eu pergunto o tempo que ela pode, o dia e o horário ali que ela pode fazer. Ó, você pode falar comigo hoje de tal hora, normalmente melhor no mesmo dia, tá? De tal hora, para eu te ligar por 5 minutos, só para entender um pouco algumas perguntas para eu te trazer o melhor resultado na tua reunião. Né? Normalmente ela fala, pode. Aí, se demorou muito, não posso, estou corrido, não sei o quê, manda o formulário. Você entende? Na ligação, você vai fazer as mesmas perguntas, você já vai qualificar aquela lead. Ou se no formulário você viu que a lead é não qualificada, ela ganha muito menos do que o que você... ela não iria poder pagar pela tua mentoria, gente. Ó, cabe a você decidir se você vai fazer ou não a reunião, tá? O ideal é você não fazer, não perder tempo. Muda para uma outra lead. Fala assim, infelizmente, né, você não passou no nosso teste de qualificação. Se você tiver um downsell de um produto mais barato, oferece ali para ela um produto gravado, um e-book, um seminário. Ou se você tiver um seminário gratuito, fala assim, olha, vai para o nosso seminário gratuito, para você conhecer um pouco mais. Então, mas você só vai trazer para o call, né, o lead qualificado, tá certo? Então, são pequenas técnicas, pequenas dicas que eu te falei aqui, ó, como definir o teu público real. Não cometa esses erros. Não deixe o teu público muito amplo, não fala com todo mundo, não define o teu público como mulheres de 30, 45 anos, casadas, mães. É muita gente. Seja o mais nichado possível. Sempre procura dentro do teu nicho alguém que você já ajudou lá no passado. Entende? Então, alguém que eu já ajudei lá no passado. Alguém que tem uma trajetória parecida comigo. Alguém que eu me identifico. Alguém que está alinhado aos meus valores de trabalho, de pessoa, alguém que acredita nas minhas filosofias, quer ter liberdade financeira, de tempo e geográfica, tá certo? Porque você vai ter muito mais sucesso no processo de conexão. Porque vamos recapitular uma coisa, não sei se eu já falei aqui nessas lives ou não, mas venda é conexão. A pessoa só vai comprar de você se ela sentir conexão com você, se ela sentir que você fala e entrega aquilo que você está vendendo, que ela vai ter o resultado dela, tá? E numa outra aula eu vou falar sobre como que a gente desmistifica, né, o cérebro do seu cliente para você conseguir fazer a venda. É o tal da neurociência. Então isso também é bem importante, a gente usa essas questões aqui para evoluir nosso processo comercial. Então tem 2 pontos importantes, perfil comportamental e neurociência, né? Como que eu vou hackear a mente do meu consumidor, para que ela fique eletrizada, crie desejo, né? E eu consiga finalizar a minha venda. Mas tudo isso só vai ser possível se você tem uma definição de cliente ideal. Se o cliente viu em você alguém que vai levá-lo para um próximo nível, porque você já passou por onde ele está agora. Tá certo? Então é isso que eu queria dizer para hoje. Reflitam aí sobre os clientes ideais. Quem quiser postar aqui um comentário aqui de dúvidas sobre o cliente ideal, a gente vai responder no privado, no DM. Então, prazerzão estar com vocês. Espero que isso tenha contribuído para o teu processo de ser um Master Mentor High Ticket. E é isso aí, gente. Beijo no coração. Amanhã, 1h tem mais. 1h da tarde, tá? A gente entra aqui